Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. É uma leitura extensa e nós faremos de maneira fracionada. Não faremos toda a leitura de uma vez. Nós temos aqui o evento de Estevão, o sermão que ele traz quando diante do Sinédrio, quando ali acusado. Livro de Atos, capítulo 6, versos 8 em diante. A palavra de Deus diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e aos anciãos e aos escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Irmãos, nós vimos Estevão surgir no cenário, aqui em Atos, no início do capítulo 6, quando ele foi um daqueles separados pelo Espírito Santo para ajudar ali a igreja diante daquelas dificuldades com as viúvas que precisavam ser assistidas. E lá diz que deveriam ser homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Mas nós vemos que Estevão, ele não se limitou apenas a servir as mesas, ele era também um evangelista, ele era um pregador, e Deus o usava para pregar com graça, com poder e realizar sinais e prodígios. E se levantaram alguns ali dessa sinagoga, esses tais libertos, que eram de diversos lugares. Libertos porque eram provavelmente descendentes de judeus que foram escravos no Império Romano. E aí esses judeus, sendo libertados, os seus descendentes ficaram com essa alcunha, os libertos. Mas o que acontece aqui? Você já passou pela experiência de fazer uma pergunta e esperando uma resposta simples e objetiva, um sim ou um não, e você recebeu uma extensa resposta? Você, por exemplo, perguntar: onde fica a rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro? E a pessoa falar: você conhece a história do Frei Caneca? Porque Frei Caneca foi, e por aí vai. E até você receber o direcionamento de onde fica a rua Frei Caneca, se passaram aí 15 minutos de aula de história do Brasil, né? Quem era Frei Caneca? Então, às vezes, é assim, uma pergunta simples, uma resposta gigantesca. Mas, às vezes, a pergunta é aparentemente simples, mas a resposta é abrangente.
A resposta alarga, amplia os nossos conceitos, expande o nosso conhecimento acerca daquele fato que foi perguntado. E você, ao ouvir aquela resposta, diz: nossa, eu nunca tinha imaginado tudo isso. Eu não tinha observado essa questão desse modo. E foi justamente isso que Estevão fez. Estevão, nesse seu discurso, que é o maior discurso do livro de Atos, supera Pedro, supera Paulo, né, em extensão, mas aqui não é apenas prolixidade, ele tem um objetivo, ele tem um foco muito bem definido, para comunicar aqui aqueles judeus, que na verdade eram até de uma origem helênica, né? Eram judeus que tinham essa ascendência dessas nações que estão aqui, né? Da Ásia, Cilícia, Alexandria, né? E o que acontece? Nós vamos ver nesse texto que Estevão, ele vira a mesa, ele vira o jogo. A resposta dele é estupenda. Ele faz aqui um breve resumo da história de Israel e da história da redenção. E como nós nos encaixamos nessa história, mostrando o que nós temos a ver com essa grande história. Então Estevão, ele vai mostrar que Deus é peregrino sobre a terra, que o Deus vivo é livre para agir onde bem entender, seja Mesopotâmia, Egito ou deserto de Midian, e para fazer o seu povo avançar e ser liberto, mesmo por meio de instrumentos de homens que foram rejeitados e que foram traídos. Você vai perceber nesse discurso, nesse sermão de Estevão, que há uma ênfase aqui na ação divina, na iniciativa divina. Foi Deus quem se revelou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem libertou, é Deus quem vai julgar, e é Deus que dirige de forma surpreendente as nossas pequenas histórias individuais, dentro da grande história da redenção em Cristo. É uma aula de teologia bíblica e uma aula das boas. O discurso de Estevão também visa atingir o coração orgulhoso, etnocentrista. Esse apego à sua etnia, à sua raça, ao seu país, de maneira exacerbada, exagerada, daqueles judeus. Eles se julgavam melhores do que todas as outras pessoas, os mais puros, os mais santos, os mais amados por Deus. E Estevão vai mostrar que foi apenas por causa da graça, da misericórdia de Deus, pois o histórico daquele povo é igual e semelhante à natureza do ser humano em qualquer lugar. Pecadores, orgulhosos, corações endurecidos. E assim Estevão vai demonstrar os pecados da nação judaica ao longo da história. Resumindo então esse sermão, essa mensagem de Estevão e a nossa nessa noite, nós poderíamos resumir da seguinte maneira: que Jesus é o ápice da história da redenção. Jesus é o ápice, é o ponto alto. Essa história da redenção aponta para a pessoa do Senhor Jesus. E nós vimos aqui então, nos versos 1 ao 8 do capítulo 7, a primeira parte dessa mensagem, que em Abraão nós vemos que a salvação pertence a todos os povos. Primeira lição para aqueles judeus, primeira lição para nós hoje. Estevão nos ensina que em Abraão nós vemos e percebemos que a salvação pertence a todos os povos. Estevão mostra que aquela história que aqueles judeus achavam que conheciam tão bem, na verdade era uma história mais profunda do que eles imaginavam. Estevão vai mostrar que a igreja de Cristo, ela é uma continuidade da história de Abraão. Lembrem-se vocês, diz Estevão, vocês não são originalmente dessa terra, de Jerusalém. Não, o nosso pai Abraão era da Mesopotâmia. Ele mesmo não tomou posse da terra. Ele teve a promessa de que a sua descendência herdaria a terra. Abraão, ele foi um peregrino nesse mundo. E os descendentes de Abraão precisam aprender e a se considerar
também como peregrinos nessa terra. E não é justamente isso também que o Novo Testamento diz para nós, que nós somos cidadãos do céu, que a nossa pátria não está nesse mundo, que a nossa pátria está nos céus. Então, assim, os descendentes de Abraão precisavam aprender e se considerar como peregrinos nessa terra. Sem falar também que Abraão adorou a Deus em vários lugares. Durante a sua peregrinação pelo Egito, por Canaã, por todas aquelas regiões, ele, em todos os lugares por onde ele passava, ele adorava a Deus. Não havia nem templo. E ali Estevão foi acusado de falar contra o templo. Deus pode ser adorado em qualquer lugar. A adoração a Deus não está limitada e restrita a um ambiente e a um local. Deus chamou um estrangeiro, Deus chamou Abraão. E hoje nós temos o povo da aliança. Em Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. Deus pode ser adorado em qualquer local. Deus vai estabelecer um pacto de sangue com Abraão, a circuncisão. E por que Deus precisou fazer aquele pacto com Abraão? Porque ele não era um homem puro. Ele era um homem impuro, pecador. E o que houve na vida de Abraão foi manifestação de graça, manifestação de misericórdia. A circuncisão ali era essa lembrança de que foi a graça e a misericórdia de Deus que se manifestou na vida dele e na vida dos seus descendentes. Estevão está se dirigindo a homens orgulhosos, homens cheios de si, homens que se achavam superiores aos outros. E ele está dizendo, olha, lembra do pai Abraão, estrangeiro, peregrino, pecador impuro, mas a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus alcançou, e por isso Deus fez uma aliança com ele, baseado não no pedigree de Abraão, não nos méritos de Abraão, não na fidelidade de Abraão, mas uma aliança baseada na graça de Deus. E vocês aqui hoje, como descendentes de Abraão, estão cheios de si, cheios de empáfia, de orgulho. Então, Estevão sabiamente começa apontando para a origem da nação, para o pai Abraão, e colocando ali que o que se manifestou foi a graça e a misericórdia de Deus. Ser descendente genético, étnico de Abraão, ser da linhagem do povo de Israel, não é o fato mais importante. O importante é ser um descendente espiritual. O importante não é a circuncisão do prepúcio. O importante é a circuncisão do coração. Lembrem-se, diz Estevão, que um dia vocês foram estrangeiros. Que o pai Abraão não foi esse homem puro, especial, cheio de dons, mas foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus. E Deus agiu e se manifestou numa terra distante. Chamou esse pai Abraão para, através dele, abençoar todas as terras, todas as famílias, na pessoa do seu descendente Jesus Cristo. Os judeus se orgulhavam de ser filhos de Abraão, mas eles confundiam a descendência física com a experiência espiritual com Deus. Eles não buscavam a experiência com Deus, a comunhão, a intimidade. Eles já se davam por satisfeitos em serem descendentes. Eles confiavam e dependiam dessa herança nacional e não de uma fé pessoal. Não adianta você ser neto e filho de crentes. Não adianta você confiar e depender dessa herança, dessa influência, dessa tradição familiar. Você precisa da sua experiência, do seu encontro com o Senhor. Ser tocado por Ele e responder com fé, entregando sua vida a Ele. Então os judeus se orgulhavam de serem o povo da circuncisão, mas o cumprimento do ritual tomou o lugar do gozo da realidade da comunhão com Deus.
Ao invés de desfrutarem da alegria, da comunhão com Deus, eles se contentavam com o mero cumprimento do ritual. Era suficiente, bastava. Então, nessa primeira parte do capítulo 7, nós vemos que em Abraão, a salvação, ela é ofertada a todos os povos. Mas agora, a partir do verso 9, Estevão vai introduzir um novo personagem, José. E veja então o que ele vai dizer. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. Nós temos aqui agora essa segunda lição, esse segundo personagem. E o que José vai nos ensinar? Que aquele que é rejeitado pelos patriarcas se torna poderoso, porque Deus é com ele. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi traído, aquele que foi vendido, ele se torna poderoso, porque Deus é com ele. E é isso que faz toda a diferença. Esse mesmo Deus que chamou Abraão na Mesopotâmia, esse Deus também controlava a história lá no Egito. E aqui nós vimos 6 vezes ser mencionado Egito, 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 6 vezes. Afirmando e destacando ali a presença de Deus, a ação de Deus, a atuação de Deus. Enquanto os judeus estavam ali preocupados com Jerusalém, a nossa terra, a terra santa, Estevão está mostrando aqui que Deus é um Deus peregrino. Que Deus, ao conduzir a história da redenção, Ele age em diversos lugares, seja na Mesopotâmia, seja agora no Egito. E aquilo que os irmãos de José intentaram e planejaram para o seu mal, Deus transformou em bem. E José foi abençoado, José se tornou poderoso, porque Deus era com ele. Deus não estava do lado dos patriarcas, Deus não estava do lado dos 11 irmãos que venderam José, Deus estava do lado do que foi traído, Deus estava do lado do que foi rejeitado. E você consegue pegar aqui o que Estevão está dizendo para aqueles homens? Que venderam Jesus, que mataram Jesus, que o rejeitaram, que o traíram. Nem sempre a maioria tem razão. Esse papo de que a voz do povo é a voz de Deus. A rejeição e a crucificação de Cristo não é um evento sem precedentes na história. Já vimos algo semelhante, não é mesmo, judeus? Olha o que fizeram com José. Vejam vocês, não achem que vocês não falham. Seus pais falharam no passado, rejeitaram o escolhido de Deus. Deus age na Mesopotâmia, Deus age no Egito, Deus age em Midian, no deserto, onde ele vai ali ao encontro de Moisés. E Deus age aqui entre nós também. Nós temos que lembrar, Estevão está chamando a atenção daqueles homens, daqueles judeus. Não esqueçam, lembrem-se, vocês têm um histórico negativo em condenar e trair homens inocentes. Estevão, ele vai apertando, ele vai enfiando a adaga, lentamente, mostrando ali a ferida daqueles homens tão orgulhosos, cheios de si, tão puros, tão santos. E ele está dizendo qual é a herança deles, qual é o histórico.
partir do verso 17, Estevão vai introduzir então Moisés, né? Voltando ao nosso texto no verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Estevão conhece a Escritura. Estevão conhece a história do seu povo. E ele enxerga em toda a história de Israel a presença, a ação de Jesus nessa história da redenção. Moisés foi alguém que teve a sua vida em risco desde o nascimento. Quando Faraó mandou afogar no Nilo os meninos. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. E agora Moisés foi viver no deserto de Midian, porque a sua autoridade não foi reconhecida pelos seus irmãos. Eles não entenderam e não compreenderam que Deus queria usá-lo, que Deus iria usá-lo para libertar o povo. Ele não foi reconhecido, a sua autoridade. Jesus também teve a sua vida em risco após o seu nascimento, por causa do rei Herodes. Jesus também foi adotado por José. E a autoridade de Jesus também não foi reconhecida pelos judeus. Os judeus também falaram acerca de Jesus: quem te constituiu autoridade sobre nós? Quem te constituiu autoridade sobre nós? Então agora em Moisés, nesse personagem, nós vemos aqui as sombras de um profeta libertador, salvando um povo rebelde. Um profeta libertador, salvando um povo rebelde. Então em Jesus, essa promessa de Deuteronômio 18, de que Deus haveria de enviar um profeta semelhante a Moisés, se cumpre em Cristo. Deus havia anunciado que enviaria esse libertador. E de que forma principal essa semelhança entre Moisés e o libertador que viria? Que ambos foram rejeitados, ambos foram desprezados. Mas mesmo os homens o tendo desprezado e rejeitado, Deus os constituiu libertadores, salvadores, instrumentos nas suas mãos. No verso 30, nós vamos ver agora esse segundo momento na vida de Moisés, quando Deus vai ao seu encontro e o convoca, o chama para essa missão. Ele estava então no deserto de Midian, peregrino sobre a terra, né? Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renifã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além de Babilônia. O que nós vemos aqui nessa chamada de Moisés? Tira a sandália dos pés, porque a terra em que está é santa. Enquanto aqueles judeus olhavam para o templo como o lugar mais santo da terra, como o lugar alvo da idolatria deles, essa história de Moisés nos lembra que até no deserto de Midian pode ser terra santa, porque ali estava o Deus presente. É terra santa porque Deus ali se manifestou. Aquele que foi rejeitado, repelido pelo povo, foi chamado por Deus para ser o libertador. Deus se apresenta a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos patriarcas, eu estive com José e eu estarei também com você, Moisés. Não só o templo é um lugar santo, até o deserto pode ser. Deus é o Deus de toda a terra, de todas as nações, de todos os povos, e não é apenas o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Aqueles judeus, eles eram reducionistas. Eles limitavam o agir de Deus ao templo e à sua terra. Apesar de libertos do Egito, aquele povo ali em seu coração retornou para o Egito. Quando Moisés sobe ao Sinai, fica ali 40 dias recebendo as tábuas da aliança, o povo ali no acampamento derreteu as joias, o ouro, e fez para si um bezerro de ouro, e se alegrou, e adorou, e se regozijou na obra das suas mãos. Veja que Estevão está trazendo para aqueles judeus um histórico que não é muito agradável, coisas que eles não gostariam de lembrar. Aqueles que se orgulhavam da sua pureza racial, da sua justiça, da sua santidade, ele está lembrando, olha, os pais de vocês, a história é assim. E assim como eles se alegraram com as obras das suas mãos, vocês hoje também estão se alegrando com a obra das suas mãos, o templo. Em Abraão, a salvação é para todos os povos. Em José, mesmo aquele que foi traído e rejeitado, se Deus for com ele, ele triunfará. E em Moisés, mesmo aquele que foi rejeitado, pode ser exaltado por Deus e se tornar o libertador do povo de Deus. Verdades que Deus está destacando aqui para ensinar aqueles homens a história da redenção, como tudo caminha e aponta para a pessoa de Jesus. Verso 44, caminhando para o desfecho. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto.
o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se nos seus corações, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Perceba então aqui os paralelismos. Nós temos Abraão, José, Moisés, os profetas, e eles se assemelham a Jesus. Foram traídos, foram rejeitados, foram mortos. E do outro lado do paralelo nós temos os irmãos de José, nós temos o Israel no Egito, e nós temos aqueles que mataram os profetas. E esses se identificam, sabe de que lado eles estão? Da audiência de Estevão, dos seus acusadores, daquele sinédrio, daquele tribunal, daquelas falsas testemunhas. Eles estão do lado desses que mataram os profetas. Estevão vai fazer uma rápida menção de Josué, Davi e Salomão, para falar do tabernáculo, da construção do templo. A ideia de que esse templo foi construído por uma ideia humana, realizada com a autorização de Deus, de acordo com o modelo que Moisés viu. Uma réplica, uma representação, uma sombra da morada real de Deus. Afinal, foi a mão de Deus que fez todas as coisas. E Deus não pode ser contido em prédios humanos. Os israelitas adoraram um bezerro de ouro. E agora os judeus também estavam ali adorando a obra das suas mãos, o templo. Mas o templo de Deus é o universo. Jesus é o seu profeta, escolhido para ser o nosso libertador. Perceba que todos esses eventos e essas histórias que foram aqui narradas, Abraão, Moisés, antes de Moisés, José, todas essas histórias fazem parte de uma grande história, a história da redenção, de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então Estevão, ele conclui o seu sermão com uma aplicação que parecia uma flecha certeira. Ele se dirige aos seus ouvintes e diz: vocês, israelitas, homens de dura cerviz, vocês precisam nascer de novo. O filho de Abraão de verdade é aquele que se curva diante de Cristo, é aquele que recebe o Salvador pela fé. A nossa história individual, a nossa caminhada, a nossa vida nessa terra, ela só faz sentido,
ela só ganha significado à luz dessa história maior, da salvação em Cristo Jesus. Todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas somente Cristo, somente nele, podemos chegar a Deus como Pai. Você quer Jesus como seu advogado ou Jesus como seu juiz? O texto vai dizer que ao ouvir essa exposição, aqueles homens se encheram de ódio, de ira, de desejo de matar, de assassinar, enfurecidos. Era como que se a feição, a fisionomia daqueles homens estivesse ali transtornada de ódio. Enquanto Estevão, do seu rosto, brilhava a glória de Deus. Resplandecia o olho de alguém que estava em paz, o rosto de alguém que estava em paz. Se você for cercado por um grupo de homens que queira te agredir, qual é a sua reação natural? Ficar com os olhos neles e procurar um lugar para escapar e fugir. Dificilmente você vai olhar para o céu, pois Estevão não estava nem aí para aquele grupo. Os seus olhos estavam nos céus. E Deus permitiu que os céus se abrissem diante dos olhos de Estevão, que fosse a ele revelado o que o aguardava nos próximos momentos. E aquele Jesus que ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. O texto nos diz que na visão de Estevão, esse Jesus se levanta para receber o seu filho, para receber o seu servo. Assim como Estevão confessou a Jesus na terra, ali no céu, Jesus confessa a Estevão como seu filho, como seu servo. Algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. Assim como aqueles judeus, nós não estamos livres do orgulho e da soberba. Cuidado com as suas motivações. Cuidado com o seu orgulho em relação à sua fé, à sua teologia, à sua igreja. Porque nós temos a melhor teologia, porque nós somos a melhor igreja, porque nós. Cuidado. Lembre-se que tudo é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. O mérito não é nosso em momento algum. Sejamos humildes, que na nossa palavra, no nosso convívio e relacionamento com os outros, possa transparecer essa humildade, essa simplicidade, e não arrogância, como aqueles judeus ali estavam. Quando alguém discordar de você, cuidado com as suas reações. Se domine, se controle. Mesmo quando seus argumentos não forem suficientes. Deixa Deus agir naquela situação e transformar aquela situação e mudar aqueles corações. Aqui os judeus, eles deixaram o argumento de lado e partiram para a mentira, para a traição, para o assassinato. Nós vimos aqui na história de José, de Moisés e do próprio Estevão, que às vezes a nossa história ela pode tomar um rumo sombrio, triste, desanimador. Mas entenda que a sua história não termina aqui. Para quem olha para o fim de Estevão, ia dizer, nossa, que trágico, que derrota, um pregador cheio do Espírito Santo terminar desse jeito, que fracasso. Essa é uma avaliação humana e carnal. Aos olhos de Deus, ele é o vitorioso. É aquele que foi fiel até a morte, por isso vai receber a coroa da vida. Quando olhamos para a história de Moisés, no ostracismo do deserto, quando olhamos para José, naquela prisão fria, úmida,
mas eles não estavam esquecidos por Deus, e Deus tinha um plano na vida deles. Deus era com eles. Mesmo em meio à dificuldade, à traição, à rejeição. Então, se você na sua caminhada enfrentar, por causa de Deus, por causa da sua fidelidade a Deus, traição, rejeição, perseguição, não desanime. Não desanime. Confie no Senhor. Confie em Deus. Lembre-se que o justo viverá pela fé. E não pelas circunstâncias favoráveis, pelos aplausos, pelo reconhecimento, porque tudo isso é passageiro e enganoso. Então que as circunstâncias não venham aqui fazer a nossa fé vacilar. Não nos entreguemos à tristeza, ao desânimo, à frustração, mas vamos confiar em Deus, porque Ele é o Senhor da história. E Ele usa aqueles que foram rejeitados e desprezados. Confie no Senhor, se mantenha fiel, se mantenha íntegro. O único jeito da sua história dar certo, da sua história terminar bem, só tem um jeito, e é você estar unido a Jesus. É você estar unido a Ele. Esse é o lado certo da história. Esse é o lado forte, vitorioso. Mesmo que você seja o único na sua sala de aula, mesmo que você seja o único no seu local de trabalho, mesmo que você esteja isolado na sua família, onde todos ali possam ser descrentes e zombar e desprezar você, mesmo que você esteja isolado e seja único, você está do lado certo, você está do lado vitorioso, você está do lado da história que vai terminar bem, porque você está do lado de Jesus. O dia que morremos, o modo como morremos, não são o fim da história. Para Estevão, se descortinou nos seus olhos a verdadeira história em Cristo. A verdadeira história. A história dele não terminou com aquelas pedras. A história dele não terminou numa escuridão, numa pilha de pedras sobre ele. A história de Estevão não terminou em trevas, em escuridão, mas em luz, em glória, no Filho do Homem, em pé, à direita de Deus, para recebê-lo na glória. E nós fomos criados para a glória, para estarmos eternamente ao lado de Cristo. Você quer estar ao lado de Cristo na glória eterna? Então se posicione publicamente, hoje, ao lado de Cristo, aqui na terra. Na sua família, no seu namoro, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu negócio. Se posicione ao lado de Cristo, aqui na terra, diante dos olhos dos homens, publicamente, sem temer as críticas, sem temer a zombaria, sem temer o desprezo, sem temer o desemprego, sem temer o que seja, mas se mantenha ao lado de Cristo, não negue a sua fé, e assim você terá a glória, a bênção, de também na eternidade estar ao lado dele. E assim, nesse sermão aparentemente extenso de Estevão, ele nos ensina que Jesus é o ápice, é o cume de toda a história da redenção. E cabe a eu e a você crermos nele, nos entregarmos a Ele, confiarmos nele de todo o nosso coração, a despeito das circunstâncias mais adversas que possam nos cercar. Jesus é o centro e o ápice dessa história. Que assim nós possamos então escolher a melhor parte, estar do lado certo, não é o lado da maioria, não é o lado da facilidade, é o lado do nosso Salvador, do nosso Redentor. Mesmo que isso implique em sofrimento
em prejuízo, em desprezo nesse mundo. Mas somente aqueles que participarem do sofrimento de Jesus, que se identificarem com Ele na sua humilhação, vão poder se identificar e participar com Ele na sua glória. Que assim a vida de Estevão, seu testemunho e a sua mensagem nos encorajem, nos fortaleçam, para continuarmos como peregrinos, mas sabendo que Deus age e controla aqui, acolá, por onde quer que seja. E a nossa história não termina aqui. A nossa história, ela começa de uma maneira muito mais gloriosa, quando nós fecharmos nossos olhos e formos recebidos na glória, não pelo juiz, mas pelo nosso advogado, pelo nosso Salvador. Que assim o Senhor nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia.